21 27 31 21 ou acesse biblia.com.br. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olha o Entre Família aí no ar. E que bom que você está aí com a gente. Hoje nós vamos falar de assuntos bem interessantes. Boa tarde, Cris. Muito boa tarde, Carol. É verdade, né? Aquela pessoa que tem o toque. Mas que toque? É uma sigla ou é um nome, Carol? É uma sigla, transtorno obsessivo compulsivo. E muitas vezes a gente até joga uma brincadeira ou outra, né? Olha, você tem toque de limpeza. Olha isso aí, que pode alinhar. Isso aqui é toque, pessoa, né? Pessoa que tem toque, tem frescura. Isso aí não existe, não, gente. Pessoa que tem mania, isso existe desde sempre. Opa! Será? Será? Hoje nós vamos descobrir como ele se manifesta e quais são os impactos do transtorno para quem realmente tem esse transtorno, né? Nós temos aqui hoje, Cris, um psiquiatra, né? Especialista ali da Sociedade Brasileira de olha aqui. Isso é toque. Psiquiatria. Não. Psiquiatria. Psiquiatria, gente. E calma. outra, ele é mestre em ciências. Exatamente. E também é bacharel de direito. Então, todas as áreas ele vai ajudar aqui. Mas hoje é específico no toque. É verdade, vai dar tudo certo. Além disso, nós temos um personagem. Eu já conversei com ela. Aí, gente, prepara você aí. Ela tem uma risada gostosa. Eu sei que ela teve o toque e tal, mas eu quero dizer pra você, a risada dela você tem que prestar atenção. É demais. Sabe que quando exala um gelo de felicidade, é demais. Gente da gente, olha. Vai compartilhar as experiências dela com o problema. Além disso, a Pamela Meirelles foi atrás de uma especialista neuropsicóloga, é isso? Isso, neuropsicóloga, para realmente falar o que é o toque, qual o limite, a diferença entre toque e mania. Um exemplo, tem pessoas que saem de casa, será que eu deixei o fogão ligado, meu Deus, e volta. E sai, volta de novo, sai, volta de novo. Isso é mania? Qual é a linha tênue que vai se transformar em toque? Agora você ficou curiosa. Bom, será que eu tenho? Meu Deus do céu, preciso ver esse programa. Avisa a vizinhança toda aí. É isso aí. A minha vizinha. Fala pra ela, ô querida, dá uma olhadinha, tem um programa sobre toque. Não que você tem, mas dá uma olhadinha pra dar uma analisada no programa. Olha, você já percebeu que tá muito especial, pra lá de especial esse programa, né? Óbvio que você não vai perder. Senta aí, relaxa. Nós vamos pra um breve intervalo e voltamos já, é rapidinho. Ser um anjo da esperança, para mim, é uma oportunidade que Deus me dá para que a mensagem do Evangelho seja pregada a todas as pessoas. Quando eu faço a minha contribuição financeira todo mês, eu me sinto parte dessa esperança. Eu quero olhar e dizer: eu ajudei. Eu fiz parte de tudo isso. Eu faço parte dessa história. Aqui, a sua doação se transforma em esperança. Sou anjo, sou novo tempo. Muito bem, estamos de volta, foi rapidinho, né? Tem muita gente que não sabia, olha, eu pensei que era toque, era apelido, não sabia que era transtorno obsessivo compulsivo. Primeiro passo, já está aprendendo e tal. Agora, eu quero que você aí de casa participe, que a gente sempre tem aquela perguntinha especial para você interagir, né, Carol? Com certeza. Você tem dúvidas em relação a essa situação? Você sabe que estudando a pauta aqui pra gente compreender como é que ia dar a linha aí para que você entendesse um pouco mais do assunto, a gente já entendeu que tem muitos assuntos, muitas especialidades aqui, que a gente não consegue tirar aqui de letra, não. Então é preciso que você também, se você tem alguma dúvida, já buscou aí na internet, não sabe se tem o problema e tal, nós temos aqui um profissional para te atender. Verdade. Aí tem gente em casa pensando agora, olha, tem gente que tem toque, mas tem gente que parece ter uns 3, 4 toques. Não, calma aí. A questão toda é fase, né? Diferença. Vamos lá, já a gente vai explicar para você, mas agora a gente quer a tua participação. Lembrando, que número, e é o seguinte, olha, uma coisa que o pessoal de casa aí, é bom, a gente quer saber o teu nome, a sua cidade. Se caso você não quer se identificar, então você coloca anônimo, mas coloca a região até pra gente ter um senso e saber, olha, tá vindo do norte, do sul do país, de fora do país, pra gente conhecer um pouquinho mais você. Então, nome e cidade. Caso você não queira se identificar, coloca anônimo e só coloca a região pra gente saber de qual parte do país está vindo a pergunta, tá bom? Ou a dúvida. DDD 12 98315 0249. 12 98315 0249. Agora, Carol, o pessoal de casa quer saber quem é o nosso médico de hoje, o nosso especialista, e conhecer a dona dessa risada que eu falei que é especial, que o pessoal de casa também vai concordar. Vamos lá. Vamos lá. Conhecer os nossos convidados de hoje.
Olha, o currículo dele é tão grande, eu vou só um pedacinho, não vou ficar bom, aqui falando, não, senão eu fico cansada. Seja muito bem-vindo, Davi Souza Lima, Obrigado. médico psiquiatra, né? Faz parte especialista ali na Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Seja Isso. muito bem-vindo. E Eu mestre em ciências médicas e outras coisas más. Eu que agradeço, viu, Carol, o convite, viu, Cris? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Excelente. Alaide Lima, por acaso tem o mesmo sobrenome, mas não tem nenhum parentesco aqui, né? Alaide Lima, que é pedagoga. Isso, atua na área de pedagogia. E agora vai falar um pouco pra gente sobre a sua história, trajetória, daqui a pouquinho. Seja muito bem-vinda, Alaide. Obrigada. Excelente. E ele que está sempre com a gente, né? Pastor Alceu, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Vamos hoje aprender sobre o toque, né? E eu quero aprender, eu preciso aprender, porque eu acho que é muito importante para a gente conhecer, né, esse fluxo de pensamento. Exatamente. A gente não sabe tudo sobre essa situação. Antes da gente falar do conceito do toque, que eu acho que é interessante a gente passar isso adiante, eu queria entender um pouco como foi a sua história, Alaide. Conta pra gente um pouco dessa trajetória. A Alaide, que também é uma grande amiga de infância, posso dizer assim, né? Bom, você me conheceu, eu já era mais madura, né? Você era uma bebê. Infância era eu, né? Da minha infância. Da minha infância. Faz Você era tempo. apenas uma bebê ainda, né? A infância Não faz tanto tempo é. assim. Faz bastante tempo a infância Não, da foi Carol. quase ontem. Mas vamos deixar isso aí, vamos continuar com o nosso assunto. Bom, então, a minha história é um pouco longa, ao mesmo tempo um pouco curta, né? É assim, em 88, né, eu tive uma gravidez, tive um filho. E assim, como eu tive uma perda antes, né, de um filho, eu achava que esse filho tinha que ser tratado como um bibelô, né? Então, assim, quando eu recebia visita, era álcool, eu já esperava com álcool na porta, falava para as pessoas tirar o sapato para entrar. E aquilo ali foi indo ao decorrer dos tempos, né? E aí eu fui percebendo que as pessoas começaram a se distanciar da minha casa. Por conta disso, que eu exigia muito, né? Quando chegava na minha casa, eu já tinha que deixar o sapato lá fora, tinha que passar álcool na mão para entrar. E aí eu fui percebendo, né, a distância. E para chamarem eu para comer na casa, é raros, né? Porque fala que eu sou muito chata. Eu lavo a talheres que está limpa, lavo o prato que está limpo, eu cheiro a comida para comer, né? Sem contar outras coisas, né? E aí vai dificultando. Eu lembro de você ter me dito que quando o bebê tinha nascido e aí toda essa questão aí foi se manifestando aos poucos, um dia você teve uma conversa com o esposo, né? E ele disse, olha, eu acho que a gente precisa buscar ajuda. Quando foi esse momento? Sim, foi assim, porque eu percebi que meus parentes, mesmo tanto do lado dele, eles falavam que eu tinha algum problema, porque era impossível, tanto aquela limpeza absoluta, né? O chão da minha casa era branco, eu ajoelhava para limpar com a bucha. Então, assim, e quando as pessoas chegavam, eu já ficava meio assim, sem contar que eu morava no quintal da minha sogra, né? Aí eu passei pela psicóloga lá na Unicamp, só que ela falou, se você continuar assim, você tem que passar em grupos. Eu comecei a passar em grupos, né? Ali fui fazendo a terapia, tudo. Só que, acho que em vez de diminuir, acho que aumentou. Mas ela diz o seguinte, ó, você teve o filho, até então, antes, não foi só cuidado, você não tinha cuidado com a casa dessa maneira. Foi após a gravidez que teve, ou você já tinha um cuidado com a limpeza e a gravidez ali acabou, né, agravando o problema e tal? Foi após a gravidez... Manifestando, manifestou. Né? Depois que você conseguiu. Porque para o marido notar que ele te conhece. Então, houve uma discrepância comportamental nesse quesito. Como é que foi nesse quesito? Sim, eu já tinha. Já tinha. Isso, mas só que através da gravidez e da criança, piorou mais. Aí hoje, assim, eu gosto muito de andar descalço na minha casa. Hoje um pano para cada cômodo. Tipo, ontem mesmo eu cheguei com um pano limpinho em casa. Estava até comentando com a Viviane. Que eu cheguei com o pano limpinho e falei, esse pano é só para dentro de casa. Não quero que passe mais nada. E assim, tem que estar limpinho o chão. Às vezes tem 3 horas da manhã que eu tô lá lavando banheiro, arrumando o guarda-roupa que já está arrumado.
Então você falou de 88 para cá, mais de 30 anos. Então você já pulou para ontem. Então você aprendeu a conviver com esse conceito, mas ainda tem esses quesitos. Eu achava que era uma coisa da minha cabeça, né? Aí quando eu vi uma postagem da Carol pedindo uma pessoa, eu falei, gente... Aí eu pesquisei na internet, realmente eu tenho isso mesmo. Não é normal uma pessoa levantar 3 horas da manhã para lavar o banheiro porque não lavou ontem. Mesmo depois né? do diagnóstico, a gente tem essa dificuldade, né? E aí, inclusive, vamos passar aqui, daqui a pouco, uma reportagem, uma entrevista com a Pamela Meirelles, para que você compreenda exatamente quais são os aspectos, né? As especificações do transtorno, para que você entenda um pouco, para a gente entrar nesse diálogo. Mas eu acho que o Davi consegue já dar para a gente, doutora, alguma ideia do que é o TOC, né? O TOC, ele se caracteriza muito por essa questão aí, né? Por que se chama transtorno obsessivo compulsivo? Porque é uma doença caracterizada por obsessões e por compulsões. A obsessão, por definição, é um pensamento que a pessoa tem, ou uma imagem que vem na cabeça da pessoa de forma intrusiva. Então, a pessoa não tem controle, aparece aquela imagem ou aquele pensamento e que incomoda muito a pessoa, né? A gente chama de ego distônico. Então, isso acaba gerando um sofrimento para a pessoa. Então, esse é o primeiro aspecto do TOC. O segundo aspecto é a compulsão. O que é a compulsão? A compulsão é você ter uma ação, você fazer alguma coisa que pode ser tanto do ponto de vista físico ou mental, e normalmente você faz essa compulsão para tentar aliviar a obsessão que você tem, né? Então, eu vou dar um exemplo. Então, vem um pensamento ruim na cabeça da pessoa, de qualquer natureza, e aí a pessoa, para aliviar esse pensamento, ela faz o seguinte: não, eu tenho que dar 3 toques na madeira para esse pensamento desaparecer. Ou eu tenho que rezar 20 ave-marias para esse pensamento desaparecer. Então, o TOC ele flutua nesse aspecto aí, obsessões e compulsões. E o TOC, ele pode se caracterizar a pessoa ter só obsessão, ter só a compulsão ou ter os dois. O mais comum é ter os dois. Então, é uma doença complexa que gera muito sofrimento para quem tem a doença e que precisa de ter um olhar, assim, não só médico, mas com uma equipe, muitas vezes, multidisciplinar para ajudar essas pessoas. Excelente. Muito bem. Doutor, agora, inclusive, a nossa matéria, ela vai falar justamente desse conceito para elucidar ainda mais essa questão toda aí, né, da neuropsicanálise, desse conceito, para deixar você bem claro. E até para tirar aquela dúvida. Olha, eu tô com mania, tô com TOC, essa matéria foi para você. A sigla TOC significa transtorno obsessivo compulsivo e a gente pode dividir isso para entender melhor, né? Então, a parte do obsessivo diz respeito aos pensamentos que a pessoa tem e não consegue controlar. Então, são pensamentos intrusivos mesmo, aquele pensamento que vem e você não tem controle, que nem aquela música que fica o dia inteiro na nossa cabeça. E a gente não consegue tirar essa música da cabeça por nada, é assim. Então, a pessoa que tem o TOC, ela tem esses pensamentos intrusivos, só que em geral sobre coisas que não são bacanas, o dia todo, e ela não consegue controlar. E a parte da compulsão, do compulsivo do nome, diz respeito a essa pessoa ficou com esses pensamentos, não conseguiu controlar e precisa fazer alguma coisa, ter alguma ação, algum comportamento para amenizar isso. Então são os ditos rituais, por exemplo, aquela pessoa que verifica 10 vezes tranca a porta, limpa muitas vezes a mesma coisa. Então são esses rituais que a pessoa costuma ter. Os principais sintomas do TOC são justamente esses que eu falei. Então esses pensamentos intrusivos e alguns rituais que vão mudar de pessoa para pessoa. Pode ser um ritual de acumular coisas, de limpar diversas vezes as mesmas coisas. Tem gente que tem que ficar no banho muito tempo, se limpar várias vezes. Então os rituais vão depender muito de pessoa para pessoa. As causas do TOC ainda são investigadas, mas a gente pode levantar 2 hipóteses que são as mais aceitas. A primeira hipótese diz respeito a uma questão neurológica que a pessoa tem. Então, as pessoas que têm TOC tem uma coisinha no tálamo, que é a parte do cérebro responsável por alertar a gente que tem um perigo. Então, o tálamo alerta a gente que tem um perigo, mas o córtex órbitofrontal, que fica atrás do nosso olho, que verifica se esse perigo é real ou não, não devolve essa informação. Então, a pessoa tem esse alerta, por exemplo, tem muitos micróbios aqui, eles vão te matar. Mas a parte que verifica de uma forma inteligente se
será? Não vão me matar, gente, é só micróbio. Não devolve essa informação para o tálamo. Então, essa pessoa fica obsessiva compulsiva. E, além disso, tem uma questão do ambiente da pessoa, de vida, traumas. Então, isso também pode ser uma das causas do toque. Então, se a pessoa que tem o toque passar por alguma situação difícil, um trauma ou alguma coisa, isso pode sim piorar os sintomas do toque. O toque, ele é um transtorno psiquiátrico de ansiedade. Então, qualquer coisa que gere ansiedade na pessoa, essa preocupação, essa ansiedade, pode fazer com que os sintomas piorem sim. O mais interessante do toque é que as pessoas acham que a pessoa que tem toque não está percebendo o que está acontecendo. Mas não, as pessoas em geral sabem que estão tendo um comportamento que está gerando sofrimento, que está atrapalhando a vida delas. A pessoa que tem toque às vezes tem tantos rituais que demora 2 horas para conseguir sair de casa. Pode perder o emprego, pode perder algum relacionamento. Então as pessoas conseguem verificar que tem uma coisa errada acontecendo, mas elas simplesmente não conseguem controlar isso. Então como a gente sabe se a pessoa tem o toque ou não? Porque manias todos nós temos, né? Então tem gente que realmente é mais organizada do que outras pessoas, tem gente que gosta de checar as coisas, isso não significa que ela tem um toque. Então como verificar? A primeira coisa é o tempo que essa pessoa gasta com esses rituais. Então o tempo é excessivo, a pessoa atrapalha a vida dela inteira. Em alguns casos, a pessoa deixa de sair de casa tão tomada por esses pensamentos intrusivos, por esses comportamentos, esses rituais. E os pensamentos intrusivos do toque são um pouquinho diferentes, né? Então, a pessoa pode ter, por exemplo, pensamentos referentes ao sexo, tá fazendo sexo com alguém da mesma família, daí a pessoa fica super culpada. A pessoa pode ter esses pensamentos intrusivos referentes a machucar alguma pessoa, e esse pensamento toma tanto conta da cabeça dela que depois ela não sabe se ela realmente machucou alguém ou não. Então ela fica verificando se machucou alguém ou não, volta o caminho para saber se atropelou alguém ou não. Então é uma coisa um pouquinho a mais. E além disso, o toque ele causa sofrimento para a pessoa. Então a sua mania tá demais ou não quando ela causa um sofrimento para sua vida, se ela realmente está atrapalhando o funcionamento da sua vida. Então, uma pessoa que tem toque, ela não vai só deixar o escritório dela organizado. Ela vai chegar 1 hora antes para organizar o escritório, às vezes passar um pano, às vezes organizar a mesa do amigo, porque ela não consegue conviver com aquilo. A gente geralmente consegue perceber se alguém perto da gente está com um transtorno obsessivo compulsivo justamente porque essa pessoa está sofrendo, está perdendo muito tempo com isso e não está tendo controle da vida dela referente a esses rituais, a esses pensamentos, né? Então, se a gente perceber, mesmo que não for toque, a gente está percebendo que alguma coisa está prejudicando muito a vida dessa pessoa, é interessante auxiliar essa pessoa, independente de ser toque ou não, a vida dela está sendo atrapalhada por alguma coisa. Então, vamos descobrir o que é, né? E como fazer esse tratamento? Esse tratamento é feito por um psiquiatra com medicamentos que elevam a serotonina em geral, tá? E também por psicólogos, né? O psicólogo vai entrar com uma terapia que chama terapia cognitivo-comportamental, que visa controlar esses sintomas, né? E o medicamento que o psiquiatra receitar vai atuar nessa questão do cérebro que eu falei que fica disfuncional. Tem também uma técnica que é relativamente nova que chama estimulação magnética transcraniana, que é uma estimulação que fazem, não é uma técnica invasiva nem nada, não dói, mas que melhoram os sintomas do toque. O toque é uma doença crônica, mas se tratado, você vive normalmente. Os sintomas vão melhorando, quem sabe até desaparecendo, porque é possível, e esses pensamentos intrusivos que tanto incomodam também. Então é importante procurar ajuda de profissionais. Muito importante, realmente, tem que procurar ajuda de profissionais. E pode ser que você esteja ao lado de alguém que tem essas características, pode dar uma força também, né, Cris? Verdade, com certeza. E só para você ter esse VT aqui é o que vai parar durante todo o programa, para você entender mais ou menos que a gente vai dar uma elucidada nos pontos, mas foi para clarear a sua mente, para ajudar você a perceber o programa. E você de casa pode mandar a sua participação no DDD 12983150249. 12983150249. Lembrando, se você vai colocar o seu nome, manda a sua cidade, de onde você vem e tal. E se caso você não quiser se identificar, mande pelo menos a sua cidade para que a gente possa conhecer de onde está vindo essa pergunta, Carol. Exatamente. Agora, Laíde, nós vimos ali no VT, né, que a Pamela Meirelles fez essa entrevista, e vimos ali algumas características, né, da pessoa que tem esse transtorno. Você se identifica, realmente traz sofrimento, é difícil, perde controle, perde tempo lidando com essa situação? Ai, perde tempo sim, porque é muito difícil. Porque, tipo assim, você acaba de fazer uma limpeza, aí você pensa que tá tudo sujo, você volta lá de novo com pano.
Aí você vai limpar tudo de novo, uma coisa que você já fez. Guarda-roupa está organizado. Você vai lá, organiza tudo de novo, uma coisa que está organizada. E assim, às vezes eu estou dormindo, do nada eu acordo e eu vou fazer uma coisa que nem está nos planos, né? Que você, não sei, uma dona de casa, ela tem um plano. Hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não, eu quero fazer tudo de uma vez, eu quero organizar tudo de uma vez. E às vezes eu vou dormir 1h da manhã, 2h da manhã, se organizando, e ainda não organizei. Na sua cabeça, Minha cabeça precisa de um pouco mais, né? É. A gente estava falando ali de algumas situações, doutor, que a gente consegue para driblar esse problema, porque, pelo que eu entendi, é uma doença crônica. O toque, ele é uma doença crônica e que se caracteriza por esses aspectos, né? As obsessões e as compulsões. O que é muito importante, assim, em relação ao toque, é a pessoa, primeiro, perceber que está gerando um prejuízo funcional para ela e que está trazendo um sofrimento. A pessoa que tem toque, ela está sofrendo e está angustiada com a situação. E a vida dela a gente começa a observar uma série de problemas na vida. Então, a pessoa tinha um padrão de funcionamento e, às vezes, ela não consegue mais funcionar porque a doença está atuando. Então, tem inúmeros exemplos. A doutora explicou super bem ali anteriormente. Então, a gente tem inúmeros exemplos que podem falar, né? Tem um exemplo, por exemplo, de uma paciente, não fui eu que cuidei, mas participei de uma discussão de caso, uma paciente que ia tomar banho, e aí ela tinha todo um ritual para tomar banho. Então, primeiro ela tinha que lavar o braço esquerdo, depois tinha que lavar o braço direito, aí tinha que lavar a mão e tudo mais. E ela tinha que seguir uma sequência exatamente. Se ela errasse, protocolo. Se ela errasse, ela tinha que voltar e fazer tudo na de ordem. novo. E chegou a essa paciente a ficar 8 horas no banho e a família ficava lá ligando, não, o que eu faço, mas não fazia tratamento. Então, a equipe médica precisou de ir lá fazer uma intervenção, precisou de internar essa paciente, porque era um caso de toque muito grave, ela não saía do chuveiro, ficava, e aí foi internada. Porque o processo sempre se reiniciava, né? O processo sempre, porque ela nunca fazia o ritual certinho, porque ela tinha que, olha, eu não sei exatamente como era, mas assim, tenho que dar 3 ensaboadas aqui, 3 aqui, uma, mas se ela ensaboou uma a mais, tem que voltar, daí volta. E a pessoa fica nessa ação repetitiva. Presa no comportamento. Presa no comportamento. E isso gera um prejuízo funcional muito grande, não só para ela, mas para a família inteira. Né? Agora, doutor, uma pergunta. Por exemplo, no caso aqui, né, que foi apresentado para nós, houve um momento que teve um início. Por exemplo, teve um trauma, perdeu-se um filho, né? Quando veio o outro filho, havia um super cuidado para que esse filho também não sofresse uma outra perda. Isso. E uma outra coisa que eu percebi, há uma idade, por exemplo, 23, entre os 20 e os 25 anos. Por que eu estou falando isso? Porque meu filho mais velho nasceu e ele ficou alguns dias na UTI. Quando ele voltou para casa, eu segui um padrão, um padrão muito parecido. Então, entrou aqui, quer visitar o bebê, beleza, mas depois de alguns dias, tem que lavar a mão, tem que passar o álcool em gel aqui, 70%, e tinha um lugar específico que o médico lá me indicou para comprar, entendeu? Não entra com sapato, porque pode vir alguma coisa e o menino pode morrer, entendeu? Então, e a minha idade, eu perguntei para ela, a idade era nessa fase, não tinha 25 anos. 25 anos, o toque é uma doença assim, que acontece tanto com homens quanto com mulheres, né? É comum nos dois sexos. No homem, muitas vezes é até mais comum começar, muitas vezes até quando menino, com 8, 10, 12 anos de idade. Às vezes o diagnóstico não é feito porque ficam só os pensamentos e às vezes alguns rituais que a família considera, não, é mais ou menos assim e tudo mais. E na mulher, às vezes, acontece até o diagnóstico um pouco mais tarde, 19, 20, mas a prevalência normalmente é igual para homens e mulheres. Esse aspecto do fator estressante é fundamental que você falou. Porque o toque, o que acontece? Quem tem toque é uma pessoa que faz parte do espectro ansioso. Então, a pessoa ela é ansiosa. Se você for conversar com uma pessoa que tem toque e começar a minuciar mais, é uma pessoa mais ansiosa, mais preocupada, mais tensa, mais encanada com as coisas assim no geral. E os fatores estressantes, quando tem algum estresse, isso acaba sendo um gatilho para se intensificar os sintomas.
né? Então, se a pessoa está passando por algum trauma, uma preocupação muito grande, o nascimento de um primeiro filho, sempre o nascimento do primeiro filho é mais difícil para qualquer família, porque é uma primeira vivência, uma primeira experiência, então a gente tende a querer cuidar mais, querer fazer... O pessoal tem até aquela brincadeira, né? Que no primeiro filho você pega a chupeta, caiu no chão, você vai e esteriliza, põe na água quente, faz isso, põe no micro-ondas, isso, aquilo... Aí com o segundo filho caiu a chupeta no chão, você pega a chupeta, limpa aqui, na cara. E usa a regra dos 3 segundos. Não deu 3 segundos, ainda vai. E aí no terceiro filho caiu no chão, você limpa aqui, põe na sua boca, põe na boca do primeiro, do segundo e coloca na boca do terceiro. Então isso é normal também. Uma preocupação excessiva com o primeiro filho é normal, mas tendo um fator estressante, como você falou, assim, ficou na UTI. Doutor, o seu microfone agora acabou caindo? Acabou. Pronto. Você pode voltar. Ou se você quiser pegar o bastão ali também, não tem problema, doutor. Não, acho que dá aqui, ó. A gente arruma aqui, ó. Então, é mais ou menos nesse sentido. Quando tem um fator estressante, a situação fica mais complicada. Olha, Muito com certeza, viu? É bem interessante você compreender aí, depois do intervalo a gente vai entender um pouco mais desse transtorno, entender também quais são as diferenças entre um hábito, uma mania e um toque, que tem diferença sobre isso aí, viu? Você pode continuar mandando a sua pergunta, a gente vai ler logo depois do intervalo. A gente volta já já. Você está assistindo Entre Família. O Salmo 77:13 diz que o caminho do Senhor é o santuário. Em algum momento, Cristo se encarnaria e depois de alguns anos, ele viria aqui para o pátio, simbolizado pela pia ao ser batizado no Jordão. 3 anos e meio depois, Cristo seria crucificado no Calvário, simbolizado pelo altar de holocausto. Te espero no Bíblia Fácil dessa semana. O que deseja se tornar não determina quem você é. Por isso, tudo o que fizer, faça de coração. Hoje não é só rádio, é streaming. As pesquisas ficaram mais fáceis. Agora é digital. Não tá mais só na TV, tá no celular. É, amiga, o futuro chegou. Então pra que complicar se você pode acessar tudo em um só lugar? Agora todo o conteúdo da Novo Tempo está na internet. Mais facilidade para você a qualquer hora e em qualquer lugar. NT Play, tá tudo aqui. Nós não gostamos de olhar para o ser humano nos olhos. Como se, de perto, você pudesse descobrir quem eu realmente sou e as minhas lutas. Somos iguais. Ao olhar nos olhos de alguém, de certo modo, você está olhando para si mesmo. Amor traduzido em superação humana. Dia 4 de outubro, logo após o Revista Novo Tempo, a estreia do programa Retratos, Histórias Não Contadas. Chegou a super ofertas Novo Tempo. Sempre os melhores produtos pra você. E tem combo imperdível com DVD mais CD live. Tilson e Débora Chorar Também a Orar. Joyce Carnassale ao vivo. Discípulos, O Protagonista. Ministério Vox, A Capela Volume 3. Laura Siderá, Aprendi. Tudo em até 5 vezes de R$ 29,90. Com frete grátis para todo o Brasil. Super ofertas Novo Tempo. Ligue 0300 789 1111 ou acesse novotempo.com/gravadora. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Os resultados são positivos. Ensino de qualidade, gestão de excelência. A Escola Cívico-Militar dará ênfase em valores sociais, éticos e morais em um ambiente saudável. Respeito ao professor, disciplina nas salas de aula e maior apoio aos alunos são algumas das premissas do novo modelo que será implementado pelo Ministério da Educação a partir de 2020. Agora é o momento de estados e municípios aderirem ao programa.
Você que está acompanhando a programação da Novo Tempo, sabia que você pode vir aqui no Identidade contar a sua história? É isso mesmo, se você tem uma história de superação, uma história de entrega de vida a Deus e acha que ela pode ser contada aqui na TV, então você pode mandar uma mensagem para o nosso e-mail, identidadegeral@novotempo.com. Repetindo aí para você, identidadegeral@novotempo.com. E eu tô te esperando aqui para uma boa conversa no Identidade. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, tarde maravilhosa como sempre, aquele cantinho reservado pra gente no sofá, tá fazendo aquele suco à tarde, aquele chazinho, tá nesse consultório médico vendo pela primeira vez, que seja a primeira vez de muitas. Relembrando a você, nós estamos falando sobre toque, tirando todos os mitos, elucidando, né, transtorno obsessivo compulsivo, já a gente volta a falar, e agora a gente quer presentear você, presente pra mim, Cris, vendo TV, desde quando? Aqui na TV Novo Tempo, é assim, aqui no Entre Família, inclusive, um presente que leva o nome do programa. Olha essa revista especial aqui. Olha, essa não é uma coisa linda? Entre Família. É um estudo bíblico em formato de revista, bem diagramada, colorida, que tem o nome do programa com vários temas que a gente já falou aqui no programa. Inclusive aqui tem um tema, um capítulo que fala sobre emoções venenosas, sentimentos. Ah, Cris, aqui não é fácil, eu tô pensando em algo, eu até quero procurar um psicólogo e tal. Aqui vai elucidar você sobre esse conceito. Cris, quanto que essa revista, esses temas especiais tem como criação dos filhos, tempo com a família, o amor acabou, enfim. Vai para sua casa de graça, você não paga nada. Nós temos um plano aqui especial, que é o Anjos da Esperança, que custeia essa revista, desde o formato, a criação, até a logística para chegar aí na sua casa. O único trabalho que você tem que fazer primeiro é o seguinte, vamos lá. Liga, DDD 12 21 27 31 21. Cris, eu posso ligar? O pessoal vai me atender da revista, não vai ter custo nenhum. Ou manda um WhatsApp, fala, eu quero a revista Entre Família no 12 98 100 16 15. É fácil por demais. Depois é só dar um abraço no carteiro aí. Ele nem vai entender o porquê. Você fala, eu ganhei uma revista do Entre Família, não vai ter nenhum boleto, nada. Fechado? Combinado? Agora, voltando ao assunto do toque. Ah, Cris, até parece que tudo é doença. Não tem como dar um exemplo? Carol, ajuda aí, por favor, esse povo que tá achando que tudo é doença. Nem tudo, né? Olha, tô aqui com o Dr. Davi, que é médico psiquiatra. Ele tá aí para te ajudar a entender quais são as áreas da sua vida que pode ser que você tenha, ou é um hábito, pode ser também, né, doutor, um hábito, ou pode ser o toque se manifestando aqui. Pode. Então, a gente vai entender aí em alguns espaços. Nós escolhemos aqui um espaço comum, por exemplo, o quarto de uma casa, né? Uhum. Eu tenho aqui algumas setas e aí eu vou colocando aqui, conforme você vai falando aqui, a gente vai colocando as setas para que a pessoa consiga entender onde se manifesta esse toque. Tá. O importante, Carol, é o público ter bem claro que, assim, nem tudo é toque. Muitas vezes a gente tem algumas manias e algumas coisas que a gente faz que às vezes é do perfil ansioso da pessoa. O toque, como eu já disse, é quando isso traz um prejuízo para a pessoa. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem essas camisetas arrumadas. Se a pessoa vai lá no armário e quer arrumar as camisetas, e ela vai lá, arruma direitinho as verdes, as vermelhas, a azul, enfim, fica lá, arruma, deixa tudo certinho, tudo... Aí ela vai para o banheiro, vai para a cozinha, daí ela fala, não, mas eu acho que a camiseta verde não ficou alinhadinha com a vermelha e mesmo com a verde. Daí volta lá e quer arrumar de novo. Aí passa mais 5 minutos, ela volta lá, não, essa verde aqui caiu uma poeirinha, tem que então colocar para baixo. Isso é toque. Agora, se a pessoa é organizada, ela vai lá, arruma as camisas dela e toca a vida, vai fazer as coisas que tem, isso não é toque. O toque acontece quando gera um prejuízo funcional, um sofrimento, e a pessoa não consegue sair desse ciclo vicioso. Quando não acontece isso, toca o barco e não é problema. Tá tranquilo, manda ver. Eu vou colocar aqui, então, essa seta, olha bem aqui, para a gente entender essa diferença. Agora também tem essa questão da cama, né? Muito se fala, quando fala assim, toque nesse aspecto no quarto, é aquela pessoa que precisa arrumar a cama linearmente, não pode ter uma ruguinha. E aí? É a mesma coisa. Se a pessoa vai de manhã, arrumou a cama, mesmo que seja certinho e tudo mais, mas
foi trabalhar, tocou a sua vida, à noite chegou para dormir. O problema é quando a pessoa, não, se não está certinho, então desse lado ficou 1 centímetro do chão, o lençol, aqui ficou 3, eu tenho que deixar 2 centímetros e 2 centímetros, pega às vezes a régua, ou fica olhando lá, isso, aquilo, e não consegue fazer outra coisa e fica ali gerando um prejuízo. Normalmente a gente até fala que normalmente o toque tem que gerar pelo menos 1 hora de prejuízo, assim, desses pensamentos e desses rituais no dia da pessoa. Então, 1 hora de prejuízo. Se a pessoa entra nesse ciclo vicioso, aí é toque. Imagine que você fique 1 hora arrumando a sua cama antes de sair de casa. Aí já não é mais um hábito, uma mania. Não. Pode ser que você tenha alguma situação, um problema. Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda, com certeza. Buscar ajuda. Agora nós estamos aqui nas relações, né? Que é onde se manifestam porque as pessoas falam, né? O bom amigo, ele vai falar, alguma coisa não está certo com você, viu? Vamos resolver essa situação. Nós vimos aqui uma pessoa que apertou a mão. Parece que esse aqui está um pouco incomodado. O colega aqui está muito incomodado. O que acontece? Ele sentiu o aperto de mão, possivelmente estão vindo pensamentos na cabeça dele de que, olha, eu estou contaminado, a mão do meu amigo está suja, então eu tenho que ir lá limpar a minha mão, e aí ele vai lá, lava a mão uma vez, aí passa 2 minutos, não, eu acho que não limpei o suficiente, tenho que lavar de novo, e esse pensamento fica na cabeça dele, né? Essa percepção de que se contaminou, e lava uma vez, lava outra vez, isso é toque. Se ele falou, não, olha, eu vou comer, eu vou me alimentar, agora eu vou lavar a mão para comer, e lavou a mão, foi se alimentar, não é toque. O toque, ele se caracteriza por esses atos repetitivos, contínuos e que trazem sofrimento e angústia para a pessoa. E também tem uma questão que, principalmente quando se dá essa questão das relações, né? Porque digamos que dentro de um quarto, uma casa, isso se manifeste, mas se a pessoa mora sozinha, dificilmente outros vão conseguir entender, né? Vão identificar nela. Agora, nesse caso, não. Outras pessoas começam a perceber. Né? Começam a perceber porque aí a pessoa vê que a pessoa ficou mais ansiosa, mais tensa, né? Muitas vezes a pessoa que tem toque, como eu disse, são pessoas que estão dentro do espectro ansioso. Mas possivelmente esse homem aqui que foi cumprimentar o outro, a pessoa que é muito ansiosa, normalmente ela começa a suar um pouco mais. Então a mão dela fica suada, então possivelmente esse daqui percebeu. Se você pega na mão de uma pessoa e está muito suada, aquela pessoa, normalmente ela está mais ansiosa. Com tensão. E aí essa pessoa vai lá e fica lavando a mão toda hora, então você já caracteriza, é uma pessoa que faz parte, né, está dentro desse transtorno de ansiedade e fica ali lavando a mão dentro do espectro do toque mesmo. Excelente. Agora, uma outra pergunta é se a pessoa que tem toque, em algum momento, pode ser que ela entre no processo de negação da doença e ela tenta esconder esse problema ou não, ela não acha que tem um problema? Muitas vezes acontece. O ansioso, com muita frequência, às vezes você pergunta para uma pessoa ansiosa, você fala, não, mas você é ansioso? A pessoa fala, não, eu sou ansioso, eu sou preocupado, eu sou tenso. E aí a outra pessoa fala, nossa, mas eu não achava que você era ansioso, você parece tão calmo, tão tranquilo. Porque o ansioso, com muita frequência, ele guarda para dentro dele próprio, ele introjeta para dentro dele e fica guardando aquilo lá. Então, quem olha de fora, e se não conhece muito bem a pessoa, às vezes até acha, nossa, aquela pessoa é super tranquila, é super serena, calma. Mas não é, porque internamente ela está sofrendo e está causando uma ansiedade grande. Segurando, né? Para não manifestar. E o ansioso, com muita frequência, ele segura e não fala as coisas. Então, tem esse aspecto. Claro que quando você conhece a pessoa e tudo mais, você percebe. Então, pode acontecer isso, da pessoa que tem toque, eventualmente querer negar, não falar ou esconder. Não, só vou limpar quando ninguém estiver vendo, eu não vou lá ficar verificando quando alguém estiver olhando e tudo mais. Sim. Mas a questão não é essa, a questão é que a pessoa está sofrendo, ela não está bem com ela mesma, né? Exatamente. Eu estava ouvindo aqui a Laide falando, que é uma das nossas... A nossa personagem de hoje falando sobre o transtorno e ela dizendo, olha, eu acordo de madrugada, quem sabe pode ser esse processo também. Quem sabe de dia não dá tempo, aí eu tô mais tranquila, ninguém vai ficar me enchendo o saco. Né? Marido, filho falando, você já limpou, mãe? Você já lavou? Já fez? Pelo menos eu tô sozinha. Pode ser isso. Pode ser isso também. Você sabe que saiu um estudo há pouco tempo no New York Times agora, falando dessa questão do limpar, né? Porque no Oriente Médio, nos países asiáticos, e mesmo nos países árabes, é muito comum a pessoa entrar em casa e tirar os sapatos. Aqui no Hemisfério Sul... Uma cultura, né? Uma cultura, né? Aqui no Brasil não é muito comum. A gente entra em casa, não tira o sapato, às vezes vai para o quarto, tudo e tira. Mas tem muitas culturas que você entra e tira o sapato na porta de casa, né? E o trabalho era justamente isso. Se isso faz diferença ou não em relação a contrair doenças.
e fizeram trabalhos com microbiologistas, com pessoas, enfim, com professores de resultado grandes... Não tem grande diferença. Não faz grande diferença. Assim, não é que se você entrar na sua casa com sapato e tudo mais, isso não vai gerar mais doenças para a pessoa. Tanto é que não é porque, aqui no Brasil, que não tem esse costume, tem mais doenças do que na Ásia, na Índia. Não, a gente tem doenças muito similares. Tanto quanto. O que faz diferença é assim, se, por exemplo, caiu um alimento no chão ou alguma coisa e fica um tempo, aí o chão tem bactérias, tem fungos, muitas vezes pode ter vírus, tudo mais. Se você não for lá e lavar e tudo mais, e você colocar para um bebê e tudo mais, isso eventualmente pode aumentar a chance. Mas, no geral, não tem. Porque o toque fica muito com essa coisa, né? De que, não, se eu não limpar vai gerar uma doença, vai acontecer alguma coisa, vai... No geral, não. No geral, na média, para ele não vai valer aquela regra dos 3 segundos que a gente faz, né, gente? Caiu a bolachinha ali. Pô, não deu 3 segundos, bora pegar e comer. Agora, né? Carol, vou dizer uma coisa. No né? meu caso, eu acabo prejudicando se eu tiro o meu sapato na casa da pessoa. É o chulé. Uma pessoa de toque jamais... Exatamente. Jamais te convidaria para dentro da casa dela. Agora aqui nós estamos no ambiente cozinha. E, gente, se tem um ambiente que é para limpar, você é dona de casa também, né? Como eu. Se tem um ambiente que, olha... Se uma pessoa de toque tem que sofrer, ela não pode entrar numa cozinha. Porque não para limpa nunca. Não para, É terrível. E aqui, tem algumas situações aqui. Nós vimos aqui uma lâmpada, que pode significar o fato da pessoa estar o tempo todo... a lâmpada é essa questão, né? Como a porta, como o gás. Então, entrou, a lâmpada está acesa, saiu do ambiente, a ideia é desligar a lâmpada. Pronto. Se a pessoa desligou e está tranquila, tudo bem. Agora, se ela fica voltando toda hora, será que eu desliguei a lâmpada? Será que eu não desliguei? E vai lá e volta, não, desliguei, voltou, não, mas não tenho certeza. É toque. Muitas vezes. Muitas vezes. A mesma coisa com o fogão. Se a pessoa... aqui. O fogão. Se a pessoa vai lá e verifica, não, será que eu desliguei o gás? Será que eu... Viu lá, não, as bocas estão tudo certinho, tudo desligou, tá tranquilo. Agora, se fica toda hora verificando, é toque. Nós estávamos até falando, né, sobre essa questão que muitas vezes verificar o gás, a porta e tal, pode ter a ver também com uma questão estressora, né? De onde você mora, qual é a segurança desse ambiente, tudo bem. Claro. Mas agora, se a todo momento você retornar para esse ambiente, pode caracterizar. É o que você falou. A gente vive num país que você liga a televisão, às vezes a gente só ouve tragédias, bala perdida, isso. Então as pessoas estão preocupadas. Então você sair de casa e olha, será que eu fechei a porta? Você vai lá, fechei a porta e foi embora. Normal, né? Será que o gás está desligado? Normal. Agora, se isso se torna repetitivo, constante e gera sofrimento para a pessoa, é um indício muito grande de que a pessoa tem toque. Pode ter um problema, viu? Agora nós vamos responder as suas perguntas. Já vou aproveitar e fazer um merchan, que ele estava falando aqui de alguns noticiários de notícias ruins e pesadas. Se você não quer ficar vendo esse tipo de notícia, gente, é a revista Novo Tempo, viu? Todos os dias aqui na TV Novo Tempo, o seu jornal de boas notícias. Eu já fiz um merchanzinho aqui para ajudar, viu, o pessoal de lá. Agora, eu vim aqui, vou ficar desse lado aqui, porque... O pessoal lá de casa está mandando as suas interações através do WhatsApp e a gente vai responder aqui com o Dr. Davi, viu? Pode chegar bem perto aqui da TV e nós vamos lançar aqui as perguntas. Pode lançar a nossa primeira pergunta de hoje através do WhatsApp aqui, do Entre Família. A Patrícia, do Rio de Janeiro, está perguntando, crianças podem ter toque? Podem, não é tão incomum assim. Como eu disse, principalmente o sexo masculino, é mais comum iniciar numa idade menor, né? 6, 8, 10 anos de idade, às vezes a criança começa a apresentar sintomas de toque. Menina, mulher, normalmente mas pode acontecer também, então pode acontecer sim. Pode acontecer, Patrícia, então tem que tomar cuidado, chamar especialistas, profissionais para ajudar também essa criança, né? Agora, a próxima pergunta de hoje, o Éder, olha, da Bahia, Muritiba. Ele está perguntando o seguinte, olha, quando eu saio de casa, eu sempre volto mais de uma vez para ver se o ferro elétrico está desligado e se as bocas do fogão estão desligadas. Isso eu faço todos os dias antes de sair. Se eu sair no dia 10, olha, se eu sair, né, 10 vezes, é isso? No dia 10, às 10 vezes eu faço isso. Olha só, 10 vezes no dia. Isso tá... Eu saí 10 vezes, às 10 vezes que ele saiu, ele faz isso. Isso é toque ou é uma mania? Isso está enquadrado dentro do toque, porque o que acontece? Saiu do que a gente considera normal. Uma pessoa voltar 10 vezes para casa para verificar se o ferro está desligado, ela não vai nem conseguir trabalhar muitas vezes. Porque ela sai, pegou o carro, está no meio do caminho, será que volta? E vai e volta. Ela fica, às vezes, meia hora, 1 hora, 2, 3 horas verificando se o... Então, assim, precisa de tratamento
E hoje a gente tem tratamentos, assim, do ponto de vista medicamentoso, com psicoterapia, que costumam ajudar muito e melhorar e ajudar a vida dessa pessoa. E as pessoas às vezes têm medo, né? Quando a gente fala de tratamento psiquiátrico, medicamentoso, ponto. Pronto, Já pensou, vou perder minha qualidade de vida, minha mobilidade. Não é verdade, né? A psiquiatria, ela é uma especialidade médica onde existe um preconceito muito grande. Melhorou muito. Antigamente ainda era pior. Mas ainda é uma especialidade que as pessoas têm um certo receio. A pessoa vai no cardiologista, ela chega na sala e mostra o eletrocardiograma para todo mundo. Eu fiz o eco, tá tudo bem, eu fiz isso, tá tudo tranquilo, com o maior orgulho. Agora, se ela vai no psiquiatra, ela não fala para ninguém. Já esconde, né? Tanto é que tem uma brincadeira que, muitas vezes, consultório psiquiátrico, muitos psiquiatras nem identificam, não colocam placa na frente. Não. Porque tem pacientes que, às vezes, não querem que alguém veja que você está entrando num consultório psiquiátrico. Então, muitas vezes são casas ou locais que não estão identificados até para a proteção do paciente, que às vezes o paciente... Mas, assim, é uma especialidade médica como outra qualquer, não tem segredo nenhum, enfim. A gente trabalha dentro dos dados científicos e tentando ajudar as pessoas. Excelente. A Edilene, é isso? Edilene tinha uma pergunta aqui, vamos falar aqui. Eu tenho a mania de estender as roupas por padrão, ou seja, né, de blusa masculina e depois feminina. Depois vem a de criança, né? E sempre do maior para o menor. Isso pode ser considerado toque? Isso, assim, se ela fizer isso, é um padrão, né, mais obsessivo realmente, mais perfeccionista e com um padrão metódico de comportamento. Mas se ela fizer isso, estendeu as roupas e deixou lá e tocou o barco, tranquilo. Se ela, por exemplo, num caso aí, ela estendeu ela falou a blusa masculina, depois uma feminina e uma de criança. Vamos supor que ela colocou uma masculina, uma de criança e uma feminina. Ela trocou sem querer. Por acaso. E aí ela fica na cabeça, não, será que eu troquei? Daí vai lá e verifica. Nossa, eu troquei. Daí vai e muda. Aí ela fala, mas será que depois eu coloquei a do menor para o maior? Será que é maior mesmo essa maior blusa em relação Aí à outra? se ela começa a trazer um prejuízo, perder muito tempo, e aí pode ser considerado toque. Se ela vai e faz, é uma mania simples que ela resolveu e não está trazendo grandes problemas. Excelente. Ó, o Luiz, olha aí, é de São José dos Campos, né? Aqui pertinho de nós. Olha, qual a diferença do transtorno obsessivo compulsivo e do perfeccionismo? Então, o toque é uma doença. É uma doença, né? Como a gente já explicou. A pessoa que tem toque, volto a dizer, ela tem um perfil mais ansioso e com muita frequência tem esse perfil mais perfeccionista também, né? Mas não significa que ser perfeccionista é ter toque, né? Porque o perfeccionista, o que ele quer? Ele quer fazer normalmente aquelas coisas tudo certinha, de um jeito correto. E que não é caracterizado uma doença, perfeccionismo. Não é caracterizado como uma doença. É um padrão de comportamento. Mas se a pessoa foi lá, olha, eu quero fazer da melhor maneira possível, e fiz e resolvi, tranquilo, não tem grandes problemas. O importante é você saber se você está continuando ali naquele problema, patinando, né? A coisa mais importante é a pessoa se fazer a pergunta seguinte, isso está gerando um sofrimento para mim, eu estou perdendo muito tempo numa atividade que eu estou fazendo e isso está fazendo com que eu não me sinta bem? Se isso está acontecendo, é melhor procurar uma ajuda. Se ela está tocando a vida dela normal, fazendo as coisas e as coisas estão acontecendo, possivelmente tudo bem. Tudo bem. Mas também pode relaxar um pouquinho, né? Pode, com certeza. Pode e precisa. A Ângela, ai que lindo, amei a fotinha ali do bebê. A Ângela está falando o seguinte, olha, eu fecho a porta da geladeira e volto umas 3 vezes para conferir se realmente fechei. Eu faço isso com as portas do guarda-roupa também. Tudo que eu pego no armário, eu passo água antes de usar, mesmo estando limpo. Isso chega a doer em mim. Olha só, ela diz assim, eu não consigo parar. Ela está manifestando aqui um sofrimento, né? Com certeza. Isso aqui pode ser toque? Pode ser. Pode né? ser, porque assim, está passando do que a gente considera normal e está gerando sofrimento para ela. Então, isso eu acho que vale a pena ela... E o toque também, as pessoas precisam de entender que o remédio ajuda muito, mas muitas vezes consegue-se fazer o tratamento sem medicação também. Com psicoterapia, com mudança no estilo de vida, tentando ter uma vida mais tranquila, menos estressante, enfim, mais exercício físico, alimentação correta, ingerir bastante água. Enfim, se você tem um conjunto de variáveis fazendo com que você se sinta bem, a chance de você melhorar aumenta também. Para casos mais graves, a gente precisa de medicação, porque daí a medicação é muito incisiva e responde bem. Então é isso aí, viu? Você que está em casa, buscando aí informações, né, respostas, né, para o seu problema, tá? A gente está dando aqui para você através do Entre Família. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua respondendo as suas interações. É rapidinho, a gente volta já já.
Você está assistindo Entre Família. Deus te dê fortuna. Era assim que meu bisavô Cícero me abençoava. É da pequena Aurora que guardo com carinho meus primeiros flashes de recordação. Mas foi em Juazeiro do Norte que conheci o Senhor da minha vida. Minha entrega a Deus me rendeu algumas surras, privação de comida e a fuga de casa. Nessa terra me casei e tive minha primeira filha. Depois da morte da minha filha, nasceu outra e prossegui. As bênçãos de Deus na minha vida nunca vieram em forma de riqueza. Mas o vô Cícero estava certo. Deus me deu fortuna. Quem diria que com o coração retalhado pelos dramas da vida, Deus me escolheria para tratar de algo tão sagrado como a família. Obrigada, anjo. Você nos ajuda a chegar aos extremos, fazendo de quem está tão distante o nosso próximo. É a grande final da primeira temporada do programa Bom de Bíblia e você não vai perder por nada. Daniel e Eduardo, os grandes finalistas desta temporada, te esperam aqui de segunda a quinta às 9 da noite para você saber qual deles vai ser o grande vencedor que ganha uma viagem para Israel. Eu te espero aqui no Bom de Bíblia. O princípio de tudo era um mundo coberto por trevas. Olá, eu sou a Laura Moreno. Eu estou muito feliz de anunciar que está muito próximo o lançamento do Haja Luz. Esse é um projeto muito especial para mim. Ele vai ser lançado agora em setembro. Eu tenho certeza que você vai se surpreender e se emocionar. Haja luz. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Chega mais perto para ouvir o que a palavra de Deus tem para você. Chega mais perto para entender que a Bíblia tem temas relevantes que podem mudar a sua vida. Chega mais perto, você que tem sede de aprender. Aqui você encontra todas as respostas. Por isso, chega mais perto e não perca o Arando do Futuro. Eu te espero aqui às 10h30 da noite, toda quinta, na TV Novo Tempo. Tem coisas aqui em casa que tornam nosso dia especial. Mamãe acorda cedo, cheia de disposição, enquanto o papai se enrola para colocar a gravata. Se você achou que era um comercial de margarina, você errou. A mortadela Ovolacto da Super Bom não contém soja, nem glúten, nem carne animal. E é uma delícia. Solta o som, produção! E como eu disse, tem coisas aqui em casa que tornam nosso dia super especial. Super bom. Vem ser saudável. A TV Novo Tempo te acompanha durante todo o dia. Preparamos programas especiais para você nas manhãs de segunda a sexta. Para começar bem o seu dia, o pastor Ronaldo de Oliveira traz uma meditação às 6 horas da manhã no programa Reavivados por Sua Palavra. Às 7h30 da manhã, você vai com seus filhos para o planeta Gil e Cris em uma viagem cheia de imaginação. Às 9 horas da manhã é quando você encontra saúde e qualidade de vida com a Teru no Vida e Saúde. TV Novo Tempo, o canal da esperança. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Muito bem, estamos de volta no Entre Família. Agora está ficando claro na sua questão aí, né? Nem tudo é doença, algumas coisas você tem que analisar mais profundamente. O programa Dose é só uma base, é bom sempre você procurar um profissional para você poder ver o seu caso ponta a ponta. Inclusive, falando em ponta a ponta, em exclusividade, a gente quer mandar um abraço, viu, Carol? Pessoal que está em casa participando das nossas redes sociais. Opa, verdade, você está interagindo com a gente está de olhinho em você, viu? Não está esquecido, não. Quer mandar uns abraços aí? Aqui, olha só, no nosso Instagram, TV Novo Tempo, a
Kelly Rocha disse que o tema do programa de hoje é excelente. Kelly, brigadão aí pelo seu abraço. A gente está acompanhando você, a produção aqui. O João Vitor Faria, do Rio de Janeiro, um abraço para os cariocas, está acompanhando pelo Facebook. E tem uma galera agora que eu vou mandar aqui, ó, um atrás do outro do Facebook. A Silvana Rodrigues, de Porto Velho. A Roberta Alves, de Aracaju, Sergipe. O Daniel Silveira, também acompanhando pelo Facebook, não colocou a cidade. O Silvano Oliveira. E também a Celeste Cerqueira, da Bahia, pelo Facebook. Olha, inclusive você acompanha a gente pelo ntplay.com, mas também muitas vezes a gente tem a nossa live aqui, né? Que é a transmissão também pelo Facebook, as nossas redes sociais, as participações. Dá um pulinho lá para você não ficar de fora. E, Carol, quem não fica de fora também são as nossas participações. O povo de casa está participando, né? Com certeza estão participando aí no WhatsApp e a gente está querendo saber se você tem dúvidas em relação a isso. Muita gente já não perdeu tempo, viu? Já mandou, tá enviando e nós vamos continuar aqui respondendo. Hoje o tema é transtorno obsessivo compulsivo. Você tem esse problema? Não tem? Tem dúvidas? Pode mandar pra gente, viu? Pode jogar aí na tela qual é a nossa dúvida deste momento. É o Renato, do Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte, olha, é certo chamarmos a atenção da pessoa ou tentar corrigir quando ela tem toque? Olha, você pode até falar para a pessoa, mas normalmente a pessoa ela tem crítica em relação àquilo lá, ela está gerando um sofrimento, mas ela não consegue fazer de maneira diferente. Então, se você vai chamar a atenção da pessoa, do ponto de vista prático não vai funcionar muito, porque a pessoa já está sofrendo e você vai falar uma coisa que ela já sabe, na verdade. Uma coisa importante que tanto o Cris quanto você falou, Carol, é isso. Na verdade, aqui a gente está dando uma orientação de uma maneira muito mais genérica. O toque é uma doença muito complexa, que às vezes tem nuances. Então, assim, a orientação que a gente está dando aqui, uma dúvida, se qualquer pessoa tiver uma dúvida maior, é sempre melhor procurar um especialista e fazer uma avaliação mais aprofundada, porque a gente está conversando de alguns sintomas e coisas muito pontuais. E cada caso, às vezes, tem a sua especialidade, a sua particularidade. Nada de autodiagnóstico aqui, né? A gente está, na verdade, te dando uma ideia de que talvez você precise buscar ou não um profissional. Agora, eu achei interessante, Alaide, essa pergunta, porque você estava dizendo que no meio social, né, a sua família ou amigos, olha, eu já não chamo mais a Alaide para comer em casa e tal. Você já foi chamada muita atenção em relação ao seu comportamento? Ah, eles falam que eu sou muito exigente, né, com as limpezas. Então, assim, aí eu meio que falo assim, não, é o meu jeito, eu sou assim mesmo, né? Mas aí eles acabam, mas quando eles convidam eu para ir almoçar, eu fico me policiando, né? Segurando ali, não mas vou não falar tem nada. jeito, é automático, gente. Agora, Laide, uma situação extrema. O Cris começou a chover, né? O Cris tem esse pé que você sabe aqui, ó. Veio com barro alto. E eu gosto da sua risada. Quando eu descobri que era a sua casa, eu fui direto no teu abraço. Eu não vi que eu estava com meio metro de barro. Eu não estou falando qualquer sujeirinha, poeira, não. Qual é o teu comportamento? Você me abraça primeiro ou me corre da tua casa? Fala sinceridade. Olha, agora eu sabendo que você tem uns probleminhas no pé, eu acho que já sabendo. Eu acho que você entra com sapato e tudo. Já chega e te dá um produto, Cris. Depois, na hora que você sair, na hora que você sair, provavelmente eu vou tirar o tapete e lavar. Você viu? Tá vendo? Mas outro atributo dela é a sinceridade. Bom, mas, ó, dá pra dar um produto pra ele também passar antes de tirar o sapato. Tá? Eu tava só brincando, você não tem esse problema, não. Tá bom. De vez em quando, tudo bem, né? Tudo bem. Bom, vamos jogar as interações aí de casa, você que está em casa, pra gente ouvir um pouco mais daquilo que você está falando. A Simone, Paraná, opa! Olha, através do programa, eu estou percebendo que o meu esposo tem toque. Ó, olha aí. Já fez um diagnóstico aí, ó. Hoje à noite o jantar vai ser diferente. Ele cheira tudo que vai comer. Reclama se tiver um grão de arroz no chão da cozinha. Não consegue ver nada fora do lugar. É um exagero. E não consegue perceber. Mas acha que é apenas uma questão de higiene. Como eu posso ajudá-lo? Eu acho que a primeira coisa é tentar mostrar para ele que ele está passando um pouco, né, do limite e falar para ele que se ele procurar uma ajuda, possivelmente vai melhorar muito essas coisas. Então, acho que uma boa conversa pode iniciar esse processo aí. Isso aí pode interferir, inclusive, no relacionamento conjugal, né? Com certeza, também. Como o seu esposo lida com essa questão, Alaide? Ó,
ele também é bem organizado nas coisas também em casa. E se não for, né? Se não for, não teria nem casado. Então, e aí assim, fica assim, eu acho que ele nem percebeu esse tanto assim para chamar minha atenção, né? Mas ele fala que quando eu sair, não ficar perguntando as coisas. Você não fica perguntando. Se eu vou na padaria, eu pergunto se o pão é feito daquela hoje. Se eu vou na casa da minha cunhada comer, eu pergunto quem vai, quem não vai. Aí ele já dá um toquinho pra você. Fica, olha, né? evita. Que maridão, hein? Como é que é o nome do marido? Cícero. Ô, Cícero. Dá um beijo Ô, pra Cícero, ele. aí, ó. É São Cícero, né? São Cícero. Estamos orando pelo Cícero. Estamos em oração por você. E uma hora chega com esse pezinho embarrado só para trocar um pouquinho, para tratar a doença. Mas enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Carol, Você é gente boa. É gente fina. Me convida, Cícero, para um jantar, uma coisa, vai rolar. Ele vai com o pé limpo. Vai dar tudo certo. Agora a gente dá uma paradinha aqui, inclusive você que está vendo o programa. Olha, Cris, eu estou vendo aí, eu cheguei agora, entreguei currículos a manhã toda, estou gostando do programa, mas eu queria mesmo ajuda aí para arranjar um emprego. E um dos fatores, muitas vezes, da dificuldade é a própria entrevista de emprego. Exatamente. E o Toninho Tostes vem falar para a gente sempre dicas financeiras, mas a questão financeira está complicada na sua casa porque não está entrando a renda, Carol. Olha, então hoje é agora que você vai resolver esse problema. Você vai ter dicas importantíssimas de como se portar ali para conseguir aquele emprego. Pode rodar o VT. Conseguir um trabalho não está nada fácil nesses últimos tempos, é ou não é? Por isso, bate aquele frio na barriga na hora da temida entrevista de emprego. Que roupa eu visto? Como devo me portar? O que eu devo dizer? Essas são algumas dúvidas comuns e que precisam ser esclarecidas. Não sai daí, é depois da vinheta. Toninho, quando a gente fala em entrevista de emprego, tem gente que já fica super ansioso, já não consegue dormir. É um momento tenso na vida de muita gente, né? Você que além de administrador, além de educador financeiro, também é o diretor aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação e já deve ter contratado aí muita gente na vida. O que você costuma levar em consideração antes de contratar alguém? Hoje eu estou aqui como diretor da Rede Novo Tempo, mas o meu primeiro trabalho na organização adventista, e eu ocupei várias funções, foi fazer pacotes. Eu trabalhava num balcão, fazia pacotes. E ganhava salário mínimo e carregava a minha marmita todos os dias. Mas eu fui estudar, aproveitei as oportunidades e hoje eu faço aquilo que eu gosto, em todos os aspectos. Então eu quero dizer a você que invista na sua carreira. E tudo vai começar lá no processo seletivo. Então, você ir preparado é a palavra essencial. Não existe uma fórmula mágica para que você consiga a vaga, porque senão todos iriam obter essa fórmula e a concorrência seria a mesma. Você tem que estar consciente disso. E existem algumas dicas, né, Kathleen, que a gente poderia compartilhar com você que vai participar do processo seletivo. Conheça a empresa que está lhe oferecendo a oportunidade de uma vaga. Qual é a missão desta empresa? Com que ela trabalha, qual é o mercado dessa empresa, quais são os seus valores, para que você, ao chegar lá, você já tenha um conhecimento básico, para quem sabe entender exatamente a necessidade da empresa. Outra dica que eu acho legal e importante a gente falar é sobre a vestimenta. Vista-se de acordo com a empresa que você vai trabalhar. Tem gente que chega no moletom numa empresa de investimentos, a coisa não vai dar certo, meio complicado, né? E ao contrário também, você está numa agência de publicidade, você vai lá todo engravatado para uma posição de estagiário. Verdade. Também não tem muito a ver. Outra dica que a gente tem aqui anotado, fale honestamente sobre seus defeitos. Muito importante. Muita gente tenta passar aquela maquiagem, né? Não, eu não tenho defeitos, eu sou perfeito, eu vou ser fundamental para essa empresa, mas ninguém é assim, né? Às vezes as pessoas perguntam, qual é o seu defeito? Ele diz assim, o meu defeito é ser perfeccionista, né? Como se ele estivesse querendo mostrar que o defeito dele é uma coisa positiva para a empresa. Se o seu defeito é falar demais, se você é uma pessoa distraída, se o seu defeito é, de repente, a questão da pontualidade, que você precisa trabalhar esse assunto, é melhor que você diga alguma deficiência que você tem, que a empresa entende que um funcionário perfeito ela não vai encontrar. Você usou uma palavra-chave, a questão da honestidade. Ser honesto nas respostas, não diga aquilo que você não é, não crie uma impressão daquilo que você não pode apresentar na empresa. E já entra aí uma outra dica, no caso, não mentir no currículo. Eu falo inglês fluente, eu estudei não sei quantos anos fora.
quando na verdade talvez você passou umas férias lá, a coisa não foi Sem bem dúvida assim, alguma, né? até porque as pessoas pesquisam. E um detalhe também que é importante, né? Você que vai entrar no mercado de trabalho, muito cuidado com as redes sociais. Hoje é muito fácil as pessoas encontrarem o seu perfil ou alguém entrar lá sem dizer que é da empresa para saber com que tipo de pessoa você está convivendo, que tipo de comportamento você tem nas redes sociais. Então é bom que você tome alguns devidos cuidados. Interessante. Outra dica que a gente tem aqui é cuidado com a linguagem corporal. O corpo diz muito. Então se você senta lá, nem olha para a pessoa direito, todo retraído, né? Ou então quase se jogando em cima da mesa do seu entrevistador. Agir não com vai pegar bem, né? naturalidade, Isso é. Agir com naturalidade. É claro que o profissional da área de recursos humanos, né, Kathleen, ele sabe que existe uma certa tensão, às vezes uma vaga interessante, existe uma certa tensão, então ele sabe disso. Então não precisa se preocupar em não ser aquilo que você não é. Haja com naturalidade. Uma outra dica que eu acho também interessante é não falar mal da empresa que você já trabalhou. Se esse não foi seu primeiro emprego e você não teve uma boa experiência na empresa anterior, não chegue falando mal da empresa. Isso também não vai pegar bem, né? Não vai acrescentar nada ao seu processo seletivo. E às vezes a empresa pode até pensar assim, bom, se a empresa era tão ruim, contratou ele, né? Porque também ele não deve ser um bom funcionário, né? Então é importante agir com sobriedade num momento como este. Isso, e por último eu tenho anotado aqui, não falar demais da sua vida pessoal. Exatamente. Aí quer mostrar o cachorrinho, esse aqui é meu filho, não sei o que. Não é esse o momento, né, de você interagir dessa forma. Tem mais alguma coisa aí que ficou? Não, o que eu diria é o seguinte, você ao entrar para o mercado de trabalho, você foi selecionado, não pensa que as coisas terminaram por aí. A empresa, ela vai procurar alguém, como já falamos aqui, né, Kathleen, que atenda a necessidade dela. Mas pense que você pode estar construindo um futuro brilhante. Para ser bem-sucedido, para ser uma pessoa rica e próspera, não é só no mundo tendo uma carreira solo, por exemplo, ou tendo o seu próprio negócio. Você pode desenvolver no mundo corporativo, você crescer e você chegar a realizar os seus sonhos profissionais, crescendo, se desenvolvendo. O que eu quero dizer com isso? Não dependa da sua empresa para você crescer. Parte do seu salário, invista no seu crescimento, faça cursos, não dependa apenas do incentivo da empresa. Existem cursos gratuitos na internet, você pode ler, você pode especializar, procure entender o que se passa dentro da empresa para que você espera de você. É isso aí, disse tudo. Só queria botar um adendo aqui, dizer que eu espero continuar contratada, que mantenhamos essa parceria. Com certeza, Kathleen. Estamos juntos na nossa missão aqui, sempre entrando aí na sua casa com uma palavra de conselho, uma palavra amiga, para que você viva bem com as suas finanças, com a sua família e também na sua vida profissional. Legal. Quem quiser mais conteúdos do Toninho, é só entrar em ntplay.com e procurar pelo Saldo Extra. Tem muito conteúdo lá que com certeza vai agregar na sua vida. A gente se vê numa próxima. Tchau. Olha, você anotou? Você estava com o seu papel aí anotando? Eu espero que você tenha anotado tudo, viu? Porque a gente tem dicas muito importantes para você. E se você não anotou, agora você vai anotar essa dica importante, inclusive um telefone que eu vou te passar daqui a pouquinho. Eu tenho aqui em minhas mãos o Saldo Mais. Você já conhece, você está aqui todo dia com a gente, você já conhece, a gente dá mesmo aqui, ó, é de grátis. Tem essa não, né? Você vai falar assim, não sei se é de graça, vai chegar lá na minha casa, vou ter que pagar. Calma, relaxa. É de graça mesmo. E eu já vou falar logo aqui para você. Você quer equilíbrio financeiro? Nós estamos aqui falando de transtornos, né? Transtornos obsessivos, compulsivos, ansiedade, tudo isso que pode gerar também a depressão, que é outro aspecto ali, mas está dentro dessa mesma onda aí. Imagina uma pessoa ansiosa, como ela lida com as finanças. Olha, é difícil conquistar o equilíbrio financeiro quando você precisa lidar ainda com as emoções, viu? Mas tudo é possível. Então, você vai lidando com as suas emoções de um lado, com um profissional, terapia, às vezes, né, medicamentoso, um psiquiatra. Mas, de outro lado, você também precisa ter atitudes que te levem ao equilíbrio financeiro, tá? Anotando ali os gastos, cuidando dessas questões aí, compartilhando como é que está a saúde financeira com a família. Tá fazendo tudo isso? Não? Ó, então eu vou te dar o caminho aqui. Liga aí, ó. DDD 12 2127 3121 é o telefone que você vai ligar agora. Mas, Carol, vou falar o quê nesse telefone? Você vai pedir a revista. Amigo, pedir revista.
Vai pedir a revista. Ou através do WhatsApp, viu? DDD 12 98 100 1615. Essa revista vai, ó, de graça para sua casa. Chega, gente. Chega de estresse, ansiedade por conta de questões financeiras, viu? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. Você está assistindo Entre Família. No mês das crianças tem presente para todas as idades na CPB. Você pode escolher a opção de combo de acordo com a idade do seu filho. E ele ainda vai receber um brinde surpresa totalmente personalizado. Tudo isso por apenas R$ 59,40, em até 6 vezes no cartão. Incentive o hábito de aprender brincando. Acesse agora mesmo kids.cpb.com.br. Por que não existem mais dinossauros? Mãe, por que o sol é azul? Mãe, como os bebês nascem? Mãe, como inventaram o tempo? Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Na Mira da Verdade, toda segunda, às 10 da noite. Escute. Gigantes e pequeninos em sinfonia, do bater das asas e das barbatanas ecoa a paz daquele que disse povoai. Ele sabe quando o grande nasce e quando o minúsculo cai. Já está disponível o estudo bíblico Santuário, o caminho de Deus. Você vai aprender com o pastor Arilton Oliveira sobre os símbolos do santuário descritos na Bíblia e como ainda hoje os seus significados nos aproximam de Deus. Peça grátis pelo WhatsApp 12 98100 1615. No telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou no site biblia.com.br. A força adquirida em oração nos prepara para as coisas do dia a dia. É a respiração da alma, o abrir do coração a Deus como a um amigo. Podemos orar em silêncio e aquele que tudo vê certamente ouvirá. Esse tempo é especial para você conversar com Ele. Considere a ideia de orar agora. Logo mais, o Gil e a Cris esperam todas as crianças para se aventurar juntos em um planeta onde a imaginação não tem limites. O programa Planeta Gil e Cris começa já já e você não pode perder. No Planeta Gil e Cris. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Chegou a Super Ofertas Novo Tempo, com produtos que vão mudar a vida das suas crianças. Nesse mês você ganha até 20% de desconto nos produtos infantis da gravadora Novo Tempo. É a Super Ofertas Novo Tempo, trazendo muita diversão com produtos educativos. Acesse novotempo.com/gravadora. Ligue 0300 789 1111 ou mande um WhatsApp 12 98100 4302. TV Novo Tempo, o canal da esperança. De volta com Entre Família, hoje falando sobre transtorno obsessivo compulsivo, viu? Olha, você tá mandando suas dúvidas, a gente tá lendo aqui, interagindo com você. Aliás,
Você que também tá pelas redes sociais, um grande abraço para você. Daqui a pouquinho a gente vai ler aqui os nomes de quem tá pelo Facebook, pelo Instagram. Tem gente assistindo também através do NT Play. E agora já chegou aqui para mim, viu, Cris? Olha aí. Olha, Ronaldo Ramo de Porto Alegre, tchê. Barbaridade. Mas que barbaridade. Olha aqui, mas ele diz que mora em São Paulo, viu? Tá em São Paulo. É, tá porque longe gaúcho da, é assim, né? Tá longe da querência. Fala, eu sou de gaúcho, mas estou em tal lugar. Exatamente. Ele está acompanhando pelo Facebook. Um abraço. Olha, Maílson Florencio também está no Facebook. E está ali, ó. Ela comentou o seguinte no Instagram. Olha, comecei a assistir o Entre Família hoje pela TV. Ela e o esposo diz que tá amando. Pois, fica aí também em casa, ela nem então. ouviu você falando que tinha chulepes, que ela tá continuando. Verdade, mas tá o importante é que não chega na sua casa. Por enquanto, a TV não tem essa tecnologia. Eu sofro aqui, fica Verdade, vamos lá. Brincadeira. Brincadeira, é bem cheiroso, não tem nada não. Juliana Ribeiro, aqui do Facebook, de Barra Mansa, também pelo Facebook. Conceição Silva, que veio do Rio de Janeiro. Gustavo Aragão, lá do Rio de Janeiro. Gente, os cariocas estão quase dominando esse programa. O Rio de Janeiro, né? tá... Eva Pacheco, do Paraná, viu? Daqui a pouco a gente pode fazer até uma disputa, né? Quantos do Paraná podem... Paraná, tá 4-0 Paraná. Vai pro estado e tal. É isso aí, vamos fazer essa disputa? Então vai lá, junta todo mundo que é do Paraná pra assistir o Entre Família através do Facebook. E você que é de outros estados aí também, pra gente ir falando daqui. Um grande abraço. Muito bem, eu acho que agora a produção tem mais alguma pergunta, produção, na nossa tela, de repente podia colocar? Olha, eu não tem sei. muitas Então, olha perguntas. só, você que mandou pra gente, a Sônia. Olha, o meu filho, doutor, começou a andar só nos quadrados dos pisos e foi piorando. Eu já fiz isso, eu ainda faço com o Davi, mas tudo bem, não é meu caso aqui. Parou de comer em recipientes de vidro, já foi mais longe, né? Porque achava que tinha vidro na comida. Isso pode ser considerado toque? Colocou 2 conceitos específicos. A gente volta àquela discussão, né? Tem que ver se isso está gerando um prejuízo funcional, sofrimento para a criança, mas está dentro do espectro aí. Tudo indica que essa pessoa tem, essa criança tem sim um perfil mais ansioso então, acho que valeria a pena conversar primeiro com o pediatra da criança, porque os pediatras eles têm muita experiência também com essa sintomatologia. E o próprio pediatra, se perceber que tem algum aspecto, ele encaminha para o psiquiatra infantil e aí a coisa se resolve mais tranquilamente. Excelente, não precisa ficar com medo, né? A mamãe, né, aí de casa, né? Você, mamãe, já tá, né, com o coração acelerado pensando, será que meu filho, ou minha filha, ou meu esposo? Calma, relaxa. Nós estamos aqui também trazendo as soluções, viu? Como o doutor disse, muitas vezes a gente tem preconceito, né, de ir no psiquiatra. Vai lá, suaviza. Tranquilo. E um exemplo, se o filho está com esse conceito, a gente falou que a pessoa se cobra. Então, quanto antes você levar no médico, menos cobrança vai ter, mais suave, vai entender a questão comportamental, para que ele possa ter uma vida mais suave, apesar da patologia, né, Carol? Exatamente. E nós continuamos aí dando atenção para você, ouvindo o que você está falando. Pode colocar aí a nossa interação das redes sociais. A Evelyn, ela perguntou lá do Facebook, Cris. Olha só, eu tenho o hábito de me cutucar o couro cabeludo até ferir. Às vezes eu fico com a cabeça cheia de feridas ao ponto de ficar tudo dolorido e geralmente, na maior parte do tempo, eu não percebo que estou me cutucando. Doutor, isso é toque. Isso tem uma doença que se chama tricotilomania, que é esse aspecto de arrancar o cabelo, né? É uma coisa relativamente frequente. Está dentro também dos transtornos ansiosos, que a pessoa que fica, às vezes, né, cutuca e fica tirando. Tem pessoas que ficam até com alopecia, às vezes com locais dentro no cabelo com falhas, né? Então, parece mais esse aspecto aí da tricotilomania. Está gerando um prejuízo, pelo que ela está contando, algo que está trazendo problemas para ela. Também está dentro desse espectro aí mais ansioso. Eu acho que valeria talvez a pena de uma avaliação para investigar melhor isso daí. E no caso aqui, doutor, só para elucidar ainda o caso dela, no caso ela faz ferida. Sabe aquela pessoa que fica cutucando? Exatamente. Porque eu vejo várias pessoas. Uma vez a gente reuniu para ver as manias, já fez isso aí. Então tem umas pessoas que tinham uma de enrolar, outras de puxar o cabelo, e tem umas que também que comem. Tem umas que tiram as casquinhas, você já viu? Que criam. Isso, e no caso dela, fica cutucando e fazendo ferida. Tudo na mesma região. Enfim, tem que tomar um cuidado muito grande, porque se a pessoa faz uma ferida, né, isso pode gerar uma infecção mais séria e tudo mais. Se a pessoa tem diabetes, enfim, isso acaba piorando a cicatrização. Muitas vezes o diabético tem uma dificuldade grande em cicatrizar, então às vezes torna-se algo crônico. Então é algo que precisa de ser olhado com cuidado do ponto de vista de saúde para evitar um problema maior. Se machucar o tempo todo não é uma solução. Precisa sempre buscar alternativas e profissionais para te ajudar aí, viu? Pode jogar na tela a nossa próxima interação.
é anônima, tá? Em qualquer lugar que eu esteja, fico o tempo todo contornando letras, é isso? Contornando letras, números, figuras e quase tudo. E com os olhos, né? Isso me dá a sensação de calma. Então, ela olha uma letra, um número, e ela vai pela mente ali, contornando as letras e números. Isso está dentro da compulsão. A pessoa tem um ritual, ela tem que estar fazendo aquele aspecto, então fica olhando a letra, fica olhando o quadrado, conta aqui, conta ali, e isso acaba gerando um problema para ela. Está dentro desse espectro também. E assim, ela diz que fica o tempo todo. Então, o que acontece? Ela não está vivenciando. Se ela está num restaurante, teoricamente, ela tem que estar conversando com a pessoa, está comendo, tem que estar curtindo o ambiente. Ela não está, porque ela está fazendo isso. Se ela está no trabalho, está gerando um prejuízo funcional para ela. Então, é algo que precisa de ser olhado doutor, com mais assim, cuidado. por exemplo, a pessoa está dirigindo lá no trânsito e começa a somar as placas dos carros, entende? E aí começa a pegar o resultado dessa aqui, somar com a outra placa e fazer... e aí? Cálculo. Tá nessa linha também? Também tá nessa linha. Tá dentro desse espectro aí. Fui eu, doutor. Uma época da minha vida já passou. Porque... Um amigo meu, alguém. Tem um desgaste de energia... Muito grande, E leva à exaustão, né? Não, eu vou abrir o jogo. Eu fazia isso, porque acontece, parece Mas eu não estava falando de você. Eu vou abrir, não, a gente não estava... Em nenhum momento... Não sei por que ele está se entregando, cara. Eu fazia isso, né? Porque o que acontece? Eu fazia isso e parece que isso me sentia bem, parece que aquilo exercitava a minha mente. Tô pensando em outra coisa. Só que era muito acelerado. Eu jogava isso para comida, jogava isso para questão comportamental. Isso foi na adolescência. Eu joguei isso para o videogame e eu fui ver que isso era um problema quando eu passava 18 horas jogando sem parar. Então eu vi que até então era um hobby, mas parece que aquilo era um conforto para a mente, mas eu acho que era um problema, né, doutor? Acaba gerando um problema. Eu volto a dizer, o mais importante é a pessoa perceber se aquilo está trazendo sofrimento, está trazendo um prejuízo para ela, e ela fica refém daquela situação, ela não consegue sair daquela situação e deixa de fazer outras coisas que são saudáveis. Esse que é o problema. Né? E normalmente, assim, do ponto de vista estatístico, isso demora mais do que 1 hora todo dia. As pessoas às vezes ficam 2, 3, 4, 5 horas e a vida vai passando, que nem você deu o exemplo, 18 horas. É muita coisa você ficar um tempo todo, porque você tem que escovar o dente, você tem que tomar banho, você tem que estudar, você tem que fazer um exercício, você tem que se alimentar. E se você fica só fazendo isso está gerando um problema para você. Está gerando um problema. Laide, por acaso você em algum momento tentou compensar essa ansiedade não limpando? Você falou, não, agora eu não vou limpar, eu vou fazer outra coisa. Você já tentou buscar alternativas ou não? Sempre se entrega para esse comportamento? Então, eu procurei fazer crochê, pintura em tecidos, voltei a estudar, formei em psicologia, em psicopedagogia, estou fazendo outra pós, né? Me formei em pedagoga, estou fazendo pós agora e eu estou indo, estou levando a mente, né? Agora estou fazendo psicopedagogia. Não, psicopedagogia, mas aí eu tenho o neuro junto. Tá? Neuropsicopedagogia. Isso. É muita coisa, gente. Tudo junto aí ali. Eu fiz primeiro a psicopedagogia, agora estou fazendo essa segunda fase. Tá legal, eu estou estudando sobre a mente. Vai me Vai ajudar um pouco. Né? Ocupando, né? E aí meu marido vai falar assim, mas por que estudar tanto? Você não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Mas Alaide, e na sala de aula você dá essa risada que você deu aqui nos bastidores, que até agora você não deu aquela gargalhada? Na verdade, eu não à distância. Que eu estava conversando com ele aqui, através da minha ansiedade de estudo, eu me contraí um câncer no intestino. Não sei se a Carol sabe. E em 2012... E assim, eu voltei a estudar mais, porque eu não quero ficar lembrando, né? E dá vontade de chorar. Em 2013, eu fui para a sala de aula, fiz um diário. Precisa ver que gracinha. Linda, fiz um diário, né, nessa sala de aula, todos de aula 10 dias em aula eventuais, né? Que eu não peguei sala. Só que eu não estou atuando hoje na área ainda. Pretendo abrir uma clínica o ano que vem. Eu quero fazer com essas 2 pós, né? Para ajudar pessoas, crianças, né? Com problema de dificuldade de aprendizado. Mas, Alaide, apesar das suas dificuldades,
Você é uma pessoa muito feliz, veio aqui compartilhar, tenho certeza que a sua vida está ajudando muitas pessoas que estão em casa. Você alegrou os nossos bastidores, porque fazia tempo que eu não fazia uns stories. Depois, qual é o endereço da tua amiga aqui? Tem uns stories maravilhosos, regados pelas risadas da Laide. E, Laide, nesse momento a gente se despede, né? Agradece a sua participação. A gente vai estar orando por você, porque é uma TV também que a gente ora, né? Você ora por mim, Deus age por nós, é o nosso conceito. Que você leve essa alegria, essa superação para a sala de aula, para o marido, para o esposo. E aquele jantar, viu? Marca que a gente vai. E, além disso, né, a Laide faz um trabalho de voluntariado com crianças de 6 a 9 anos. Ah, verdade. Que legal. Então, aí, em 2012, né, como eu já falei para vocês, que eu adquiri o câncer. Depois, em 2013, eu continuei a minha rotina trabalho na igreja, que é o que me ajuda também hoje, né? E aí, meu filho, o mais velho, né, é meu companheiro. Aí, inventei fazer pasta de líder jovem, me formei em líder jovem também, né? E, assim, tudo que leva à igreja, eu estou fazendo, porque é uma coisa que ocupando a mente. Que ocupa minha mente e deixa eu mais tranquila. Excelente, muito bom. E agradecemos o doutor Davi aqui, né? Doutor, obrigado por ter elucidado, né? A gente aprendeu muito aqui, tenho certeza, o pessoal de casa, muitas participações que não foram para o ar, a gente agradece, mas a gente recebeu todos com muito carinho. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Cris. Obrigado, viu, Carol, pelo convite. Excelente. E esse momento agora, Carol, qual é? Esse é o momento de ouvir a palavra de Deus, né? Que bom que a gente consegue diminuir a ansiedade, né, pastor? Através das palavras, né? Das experiências e sabedoria que tem na Bíblia. Ah, sim. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. É assim que tem um texto da Bíblia. E ela ela consegue penetrar mais do que qualquer espada. E vai até o íntimo do ser, a ponto de dividir as intenções do ser humano de todo o resto. E é demais a palavra de Deus. Eu estava olhando um texto da Bíblia sobre um paralítico há 38 anos. Tem um texto assim no livro de João, capítulo 5, ele estava há 38 anos paralítico na época de Jesus. E ele ficava na beira de um poço, quando havia uma tradição, uma superstição, né? Que quando havia um movimento das águas por um tipo de vento, a primeira pessoa que entrasse dentro da água seria curada da paralisia. E quando você lê João capítulo 5, você percebe que ele não era paralítico apenas das pernas. Ele era paralítico também das suas emoções, do seu pensamento, sabe? Ele estava paralisado na sua própria mente. E Jesus se aproximou dele. E eu acho muito interessante os detalhes da Bíblia. E eu ensino a Bíblia e eu falo assim, olha, quando ler a Bíblia, preste atenção nos detalhes. Jesus viveu nessa terra por 33 anos. E é o último ano do ministério de Jesus. Esse homem estava há 38 anos doente. O céu já sabia 5 anos antes de Jesus vir que Jesus precisava fazer uma intervenção, ir até esse homem. É a primeira vez na Bíblia que Jesus fala assim, a tua fé te salvou. Não tem essa frase para um doente, para uma cura. Só tem algo assim, Jesus se aproxima dele, ele percebe, há um movimento das águas e ele não consegue entrar porque não tem ninguém que o jogue na água. E Jesus pergunta para ele, o que está acontecendo? Aí ele fala assim, olha, eu não consigo entrar, todo mundo passa na minha frente e eu não consigo. E ele estava com um problema na sua mente, né? Aí Jesus chega para ele e pergunta assim, quer ser curado? A primeira atitude de Jesus é assim, pense um pouquinho, o que você quer? E ele falou assim, eu quero ser curado, eu quero voltar a andar. Então Jesus fala assim, então levante e ande. Ele confia na palavra de Deus e a palavra de Deus restaura a pessoa, restaura o ser humano. A fé, né? A fé tem poder de restaurar. E sabe o que eu quero dizer para você? Há um texto da Bíblia, talvez você se identificou no programa. A palavra de Deus diz assim, ó, finalmente, irmãos, é Filipenses capítulo 4, verso 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de você. Ocupe-se com coisas do alto, pense nas coisas do alto. E sabe o que vai acontecer? Deus está do teu lado, Ele não está longe de você e Ele ouve a tua voz, porque Ele ama ouvir a tua voz. Fale com Ele e ocupe a tua mente com as coisas do alto.
Amém. Você de casa possa ocupar a sua mente, possa falar com o Pai, possa buscar apoio. Deus é grande e Deus é poderoso. E é claro, o programa está chegando ao final, já vem Gil e Cris, mas a gente quer contar um pouquinho do que vai acontecer amanhã, Carol. Opa, amanhã é o Dia Nacional do Idoso, viu? E nós vamos trazer aqui 2 personagens que você vai ficar assim no chinelo, hein? Tô avisando, você vai ficar no chinelo. Porque, Cris, nada de tricôzinho. Não soninho tem, não. Depois do almoço. Ai, aquela vida mais tranquila. Vamos andar mais tranquilo. Não. Tempo. Não. Não. Nós estamos falando é de radical. Um atleta nível hard. Nível hard. É. Olha só, um incentivo para você, inclusive. Será que agora literalmente está falando da melhor idade? Alguém que vê na questão da velhice, nessa melhor idade aí. Inclusive, ó, conta para todo mundo. Amanhã vai ser incentivo para todo mundo, até para o Cris aqui, com 3.5, corpinho de 4.0, deteriorado pelo tempo, essa barbicha aqui. Mas vai dar tudo certo. A gente vai se unir amanhã, Dia do Idoso. Esperamos que a gente possa chegar com boa saúde, né? Com certeza, é o que a gente sempre espera, viu? Mas aí você tem que juntar aí algumas matemáticas, né? Nós falamos aqui sobre ansiedade e tal, então tem que levar a vida mais tranquilo, um olhar diferenciado. Você pode realmente levar a vida um pouco mais velha, inclusive em todas as fases da vida, que é a terceira idade. Verdade. Inclusive lendo a Bíblia que liberta, né? E nos dá vida eterna. Continue na sintonia, na Conexão da Esperança, aqui na sua TV Novo Tempo. Até amanhã. Gil e Cris, hein? Tchau, Até tchau. mais. Tchau. A seguir, Planeta Gil e Cris. Esse programa chega até você por meio de Anjinhos da Esperança. Ajude outras crianças a conhecerem a Jesus. Seja um Anjinho da Esperança. Ligue 12 21 27 30 30 ou acesse anjosdaesperança.com. Revista Divertir e Instruir. Peça sua gratuitamente em biblia.com.br. Somos do Planeta Gil.